Dineno, Lautaro e Gamarra de fora do Cruzeiro. O Wallace vai ou fica? Rinestrosa cada vez mais distante de acertar com a Raposa. Tudo isso você confere a partir de agora, comigo, Henrique Nezer. Após 3 dias de folga, o Cruzeiro se reapresentou na manhã desta quinta-feira. O treino já começou ali com foco no Vitória, ou seja, se ganhar do Vitória no próximo jogo, na próxima quinta-feira, é líder do Campeonato Brasileiro. Isso porque vai ter uma parada, né? O Flamengo e o Palmeiras não vão jogar e o Cruzeiro vai ficar esse tempo todo aí na liderança. E isso é muito importante, porque o time vai ter todo um tempo para fazer uma pré-temporada, né, uma intertemporada, vai ter esses amistosos nesse torneio internacional no Espírito Santo. Então o Cruzeiro vai ficar de folga até o dia 27, depois desse jogo contra o Vitória, até o dia 27 o Cruzeiro está de folga, se representa no dia 27. Vai treinar ali uma semana, no dia 3 de julho vai ter jogo, no dia 6 de julho vai ter jogo, e no dia 12 pega o Grêmio já embalado, porque já voltou, para poder manter essa liderança. E isso eu estou acreditando que o Cruzeiro vai vencer o Vitória, vai assumir essa liderança, vai ficar brigando aí cada vez mais em busca do pentacampeonato brasileiro. Agora o mercado da bola tá aí, transferências, né? Quem fica, quem vai. Nessa última semana muito tem se falado, né, que o Vitória estaria interessado no Dineno, no Lautaro e no Gamarra. O Gamarra a gente sabe que é Atlético Paranaense, empréstimo tudo, então é bem provável que o Atlético Paranaense vá fechar um negócio aí com o time do Vitória. E sobre o Lautaro e o Dineno? O Lautaro hoje, em específico hoje, treinou separado. O Christian não vai jogar contra o Vitória, fez um treinamento separado ali de musculação, o Lautaro também foi treinar separado, junto com o Christian ali. Não foi relacionado, né, para o treinamento com o resto do grupo, já mirando o jogo contra o Vitória. Então o Lautaro treinando separado, a toda esse entreveiro aí, né, de que o Vitória tá querendo ele. O Cruzeiro já disse que não libera o Lautaro por empréstimo, só se for por compra. E aí tá nesse impasse com o time do Vitória. Agora, será que o Cruzeiro já falou que não tem interesse, né, em questão de emprestar ele? Se for chegar uma compra, vende, já colocou à disposição o jogador. Isso serve também para o Dineno. O Dineno não recebeu nenhuma proposta oficial de clube nenhum, mas o Cruzeiro deixou bem claro que se chegar alguma proposta para o Dineno, ele também pode ser negociado. Então hoje o que nós temos é o interesse do Vitória no Lautaro. O Cruzeiro diz que não empresta, que só vende, e o Dineno, se chegar uma proposta de compra também, vai vender o Dineno. Agora, o Dineno em específico, eu queria ver ele mais no Cruzeiro. Por quê? O Dineno, antes da lesão, ajudou muito o Cruzeiro. Se você pegar um vídeo que tem na Toca, todos os jogadores falando qual o melhor cabeceador do Cruzeiro, você vai ver todos os jogadores fazendo referência ao Dineno. Então eu imagino que o Dineno, ao longo prazo, poderia encaixar nesse time. Uma vez que o Cruzeiro, bola aérea, você vê que o Cruzeiro precisa de jogador de bola aérea. Aquele clássico contra o Atlético, foram 15 bolas levantadas na área e, tipo assim, ninguém para poder cabecear. Então, se o Dineno pelo menos tivesse sido relacionado naquele jogo, eu imagino que poderíamos ter saído do Mineirão com a vitória em cima do Atlético Mineiro. Mas o Cruzeiro colocou também o Dineno aí. Se chegar alguma proposta, não vai segurar. Apesar do que eu acho que o Dineno poderia, tem tudo para poder encaixar aí sob o comando do Léo Jardim. Mas é aquela coisa, o Cruzeiro precisa também enxugar essa folha. E uma forma de fazer isso é vendendo alguns jogadores, a gente gostando ou não dos jogadores, vai ser vendido. Quem não quer sair do Cruzeiro de forma nenhuma, de acordo com foi divulgado pela imprensa, bastidores aí, foi o Wallace, que chegou até a receber proposta do Grêmio, de acordo com tá rolando nos bastidores. O Grêmio chegou a fazer uma proposta de empréstimo para o Wallace. O Cruzeiro, né, ajuda a pagar o salário aí e ele iria para o Grêmio. Só que o Wallace diz que não quer sair do Cruzeiro. O Wallace se coloca nesse momento como um cara que vai dar a volta por cima, que tem todas as condições, né, de entregar o que o Léo Jardim está propondo ali para todos os jogadores. Então, de acordo com foi divulgado, o Wallace não quer sair do Cruzeiro. Mas aí também não... que nem eu queria sair do Cruzeiro, né? Salário em dia, bicho em dia, treinamento tudo ok, clima espetacular. Léo Jardim, um baita de um treinador, você não vê ninguém falando mal do Léo Jardim, pelo contrário, falando que cada vez mais ele consegue recuperar os atletas que estavam encostados. Então você vê assim, todo esse clima hoje, toda essa atmosfera dentro do Cruzeiro, vai querer sair por causa de quê? Eu também não iria querer não, mas o Wallace tomando, né, uma atitude dessa, o Wallace se coloca em xeque. Porque a partir do momento que ele fala, eu não quero ser negociado, eu quero continuar aqui porque eu tenho condições de entregar o que esperam de mim. Ele está se colocando aí, né, o dele na reta. Por quê? Porque a torcida já não tem muita paciência com ele.
Ele se coloca nessa situação de vai dar conta do recado. Então, se ele não der conta do recado, aí ele está assumindo essa pressão toda para ele. Mas eu espero, sim, espero muito que o Wallace consiga dar essa volta por cima. Vai fazer um ano que ele está no Cruzeiro e ainda não conseguiu entregar aquilo que todo mundo esperava dele. Porque eu vou te falar a verdade, tá? Vou te ser sincero. Lá atrás, quando chegou o Wallace, chegou o Matheus Henrique, o Cruzeiro passava por uma situação meio complicada. Todo mundo tava, ó, né, com o Lucas Silva e o Lucas Romero. Então chegou o Wallace e chega o Matheus Henrique, a gente pensou, poxa, agora o meio de campo do Cruzeiro vai ser aquele meio campo. Por quê? As informações que a gente tinha, o que a gente acompanhava do Alisson lá na Itália, era que era um baita de um jogador, rei de roubadas de bola. Aí o Mateuzinho falou, poxa, todo mundo comemorou. Só que, infelizmente, quando ele entrou, né, não conseguiu dar resultado, não conseguiu fazer o que todo mundo esperava, né? Todo mundo ficou pensando naquele Wallace lá de fora, mas aqui dentro do Cruzeiro mesmo, ele não conseguiu fazer nada. E é claro que, né, que nós, torcedores, queremos que o cara jogue o melhor. Como ele não conseguiu jogar, faz parte a torcida pegar no pé. Então, uma vez que hoje o Wallace se compromete, que ele vai dar a volta por cima, que ele não quer sair do Cruzeiro, que ele tem todo o know-how para poder fazer o que o Léo Jardim quer, a gente se coloca, então, naquela posição de não vai sair, a gente não vai colocar ele para fora, se não arrumar ninguém para poder comprar, o Cruzeiro não vai vender, não vai encostar ele, então, quando entrar, meu amigo, nós vamos querer ver o máximo do Wallace mesmo, porque está se colocando aí como vai dar conta do recado, é ou não é verdade? Rinestrosa, Atlético Nacional pediu 60 milhões de reais para liberar o jogador, mais 20%, ou seja, o Cruzeiro teria que pagar em torno aí de 60 milhões de reais, que dá, seriam 10 milhões de dólares, algo em torno de 60 milhões, o Cruzeiro teria que pagar aí 60 milhões de reais. No contrato, o Atlético Nacional ainda iria ficar com 20%, caso o Cruzeiro conseguisse negociar esse jogador numa venda futura, porque ele é jovem, o Atlético Nacional ainda ganharia 20%. E o pior de tudo desse contrato, além de 60 milhões, dos 20% que o Atlético Nacional está querendo, o time só vai liberar ele no final do ano. Então, ou seja, o Cruzeiro pagaria todo esse valor, né, para ele ir nessa negociação, e o Atlético Nacional só ia liberar o jogador em 31 de dezembro de 2025 e ele só poderia apresentar no Cruzeiro na próxima temporada, em 2026. Aí o Cruzeiro também não é trouxa, né? Tá achando que a gente é trouxa? O Pedrinho, lógico, junto com todo mundo ali, achou melhor sair fora da negociação, e hoje quem tá negociando o Rinestrosa nessa data agora é o Botafogo, e parece que as coisas lá estão bem adiantadas. Aí você vai manter essa mesma questão aí dos contratos? Eu já não sei. Sei que de acordo está sendo divulgado pela imprensa, o Botafogo aí tá na frente para poder levar o Rinestrosa. Uma vez que a gente queria ver o jogador aqui no Cruzeiro, não deu, tá pedindo aí esse valor todo, lembra muito aquela negociação com o Vélez, né? Questão aí em cima do Valentim Gomes, toda uma estrutura, que é 60 milhões, é tudo aquilo outro, aí na hora que vai negociar começa a colocar um monte de coisinha. Então o Cruzeiro já cortou, a placa foi antes de virar aquela novela com o Valentim Gomes, que também está se estendendo, né? Você pega aí o treinador do Valentim Gomes, já não vai contar com ele para a próxima temporada. Ele deu uma entrevista lá na Argentina dizendo que agora que o Valentim vai sair, precisamos recompor o elenco. Então ele já coloca como certo que o Valentim Gomes não vai estar no Vélez ano que vem. E colocou o Cruzeiro como um forte candidato. O que me assusta é que a gente não está vendo nada aí nos bastidores. Mas esse é um novo jeito do Cruzeiro fazer as coisas também, né? Se tiver negociando ali com o Valentim Gomes, eu imagino que agora só vai postar, só vai falar tudo depois que tiver efetivamente fechado. Porque você lembra quando estava negociando com o Valentim Gomes, aí o time de São Paulo queria, o time do Rio queria. Por quê? Porque o Cruzeiro fala demais. E essa postura do Cruzeiro hoje tem me agradado muito. Por quê? Porque você vê hoje o Pedrinho totalmente responsável em dar entrevista, você vê os jogadores do Cruzeiro fechado ali, totalmente responsável. Você não vê mais o Matheus Pereira, né, dando entrevistas tão bombásticas que ele deu o ano passado. Isso tudo, na minha opinião, é o jeito Léo Jardim de trabalhar, que vem mexendo aí, conforme o próprio Pedrinho diz. Léo Jardim é um cara que não pensa só nas 4 linhas. Léo Jardim pensa em todo o time. No que vai dar prejuízo ali na frente, qual que é a conduta certa para o time agir. Então eu acho que o Léo Jardim está fazendo bem não só para os jogadores, mas para
toda a instituição Cruzeiro. Prova viva disso é que nós estamos em segundo lugar do Campeonato Brasileiro, a 1 ponto só do Flamengo, e uma coisa que eu não sei se vocês repararam, um dos grandes problemas do Cruzeiro em toda essa temporada era a bola parada. Quando o Cruzeiro ia bater uma falta ali, já falava, perdeu, vai entregar para o adversário. Vocês repararam que com o Léo Jardim, até a bola parada do Cruzeiro tá tendo perigo. O Cruzeiro, na última partida contra o Palmeiras, decidiu o jogo em 2 lances de bola paradas. Então, antes, o que era problema para o Cruzeiro? A questão de bola parada, ofensiva, que eu tô dizendo, né? O Cruzeiro não conseguia cobrar um escanteio, era um Deus nos acuda. O Cruzeiro não conseguia cobrar uma falta, era um Deus nos acuda. E hoje você vê o Cruzeiro cobrando falta, cobrando escanteio e resolvendo, decidindo a partida como foi aí contra o Palmeiras. Então a gente vê aí mais um resultado interessante dessa equipe que está se comprometendo a cada dia mais evoluir e entregar o melhor de cada jogador ali. E se você chegou até aqui, segue o canal para você ficar por dentro de tudo que rola com o Cruzeiro. Quero saber se você chegou aqui, escreve aqui embaixo, de Neno, que aí eu vou saber se você chegou aqui até o final do vídeo. Abraço, moçada, até mais!